Eu vou te contar uma história que eu já contei muitas e muitas vezes, mas tem alguém aqui que precisa de ouvir que nunca ouviu. Então você que já ouviu, ouça por consideração essa pessoa que o Espírito Santo me diz que precisa de ouvir. Eu estive numa conferência em 1987. Nessa conferência, o presidente das Assembleias de Deus dos Estados Unidos pregou. Ele contou uma história que não é uma ilustração, é verídica. Ele disse que um certo pastor da sua denominação tinha caído em pecado de adultério, traiu a esposa, foi muito feio, e a denominação resolveu aplicar uma disciplina, e ele ficou 2 anos sem poder pastorear, afastado do ministério. No final dos 2 anos, eles então disseram: é hora de chamar o pastor de volta. E esse irmão, que estava pregando, o presidente, foi pessoalmente conversar com ele e dizer: irmão, já é hora de você voltar. Você está perdoado. Vamos recomeçar. Mas o pastor disse: não, para mim acabou. Encerrou. Não tem jeito. Nunca Deus vai esquecer isso. Eu vou ficar a vida inteira sendo lembrado do meu pecado. Não vou voltar. E não houve nada que aquele irmão dissesse que o persuadisse. E ele foi embora para casa e pediu a Deus uma palavra. Falou: Senhor, me dá uma palavra para eu dizer para esse irmão, para ele entender a verdade do Evangelho. E ele disse que teve um sonho, eu creio que foi um sonho de revelação. Ele disse que no sonho foi levado a um lugar no céu, onde tinha muitos livros, livros e livros. Ele ficou curioso, tinha anjos ali. Ele perguntou para um dos anjos: que lugar é esse? Que livros são esses? E o anjo disse: olha, esses livros é o livro da vida de cada pessoa, cada um. Esse é o lugar onde é guardado. Tudo isso para o dia do julgamento. Todo homem vai ter que comparecer. Ele falou: que coisa, não imaginei que existia algo assim. E na hora ocorreu a ele: queria ver o livro da vida do pastor fulano, que tinha caído em pecado. Podia ter querido ver o dele, né? Mas era o Espírito. Queria ver a vida do fulano. E o anjo trouxe para ele o livro no sonho. E ele começou a folhear. Ali ele viu a conversão, a ordenação, casamento, filhos que nasceram, tanta coisa boa. E ele disse: como será que Deus escreveu? Como será que o Senhor anotou o pecado daquele irmão? Então ele conta que quando chegou na página onde deveria estar registrado o dia daquele pecado, a página estava em branco. Ele perguntou para o anjo: você falou que estava tudo escrito, mas aqui está em branco. E o anjo disse: aquilo que o sangue do Cordeiro apaga, não há mais lembrança na presença de Deus. Sua vida é um grande livro de páginas brancas, porque foi apagado. Foi apagado. Não importa o tamanho. Não importa o tamanho. É perdoado. Isso é uma coisa que enlouquece as pessoas, porque o ímpio não admite que qualquer um pode ser perdoado. Você sabe, se você for nos presídios, você vai ver. Você sabe quem mais trabalha em presídio? Pastor, crente. Só nós vamos para presídio e fazer diferença. Sabe por quê? Só nós temos a mensagem que traz consolo para eles. Porque nós chegamos lá e dizemos para ele: eu não sei o que você fez, nem quero saber, Deus sabe. Mas eu quero dizer que se você crer, seu passado vai ser apagado. Eles querem o passado apagado. Quem não quer o passado apagado diante de Deus? Os homens podem lembrar, filho. Os homens podem me condenar. Mas eu estou em paz com Deus, porque Deus não se lembra. Ele teve uma amnésia celestial.